Se você em algum momento da sua vida já pensou em viver de renda, muito provavelmente você já pensou em comprar alguns imóveis e deixar alugado. E aí logo depois você pensou assim, putz, precisa ter muito dinheiro para ter vários imóveis. Mas e se eu te dissesse que dá para ser dono de vários imóveis com menos de 100 reais? Você acreditaria em mim? Então, meus diplomatas, é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Bom, galera, antes da gente começar esse vídeo, uma coisa que a gente tem que lembrar você é de dar o like nesse vídeo e se inscrever no canal, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo é bom, esse canal é bacana, e ele vai mandar para mais pessoas que precisam saber sobre investimento. Então, meus diplomatas, vou contar com vocês nessa. Essa é a melhor maneira que a gente tem para ampliar a nossa comunidade de amigos diplomatas e difundir o conhecimento de finanças para todos os brasileiros, beleza? Já diria Homer Simpson, invista em terras porque Deus não fará mais delas. Isso é uma coisa que faz muito sentido, porque tudo que é finito desperta um certo nível de interesse nas pessoas, desse jeito que funciona a lei da oferta e demanda. Bom, galera, você já deve ter ouvido que investir em imóvel sempre é um bom negócio, porque você consegue sempre tirar uma graninha alugando terreno, construindo alguma casa ou algo do tipo. Só que para você fazer isso, você precisa ter uma quantia um pouco relevante para começar, e nem todo mundo tem esse dinheiro. Dependendo do lugar que você mora, se for numa cidade como Vargem Grande, a cidade do André, por menos de 200, 300 mil reais, você não compra um terreno. Cara, essa é uma grana relevante para grande parte dos brasileiros. E aí, além disso, depois que você compra o terreno, você precisa construir uma casa para poder alugar essa casa. E aí já vai mais um dinheiro. E aí sim você vai poder alugar. Porque afinal de contas a pessoa tem que morar em algum lugar, né, mano? Comprar um terreno, tá ligado? E depois a pessoa dormir ao relento não dá, é complicado. Então, além da quantia relevante de dinheiro que você tem que colocar para comprar um terreno, construir uma casa, isso dá um trabalho gigantesco. E ainda um outro fator extremamente importante nessa hora que a gente tem que levar em conta é a questão da liquidez. Quando você compra um imóvel, você compra uma casa, é um tipo de investimento que tem um baixíssimo tipo de liquidez. Ou seja, é muito difícil você transformar esse imóvel em dinheiro na sua conta corrente sem ter que dar um desconto muito grande ou diminuir muito do valor do imóvel. Porque não é tão simples assim você encontrar de uma hora para outra uma pessoa que está disposta a comprar o imóvel que você está vendendo. E sem falar que se você tiver um imóvel com um inquilino só e por algum motivo ele não pagar mais o aluguel, é um problema para você, porque você vai ficar sem receber por só Deus sabe quanto tempo. Às vezes tem que envolver a justiça nisso, é uma coisa bem chata, que a minha família particularmente já passou por esse momento, é uma coisa bem, bem complicada. Então, além da dificuldade de você não receber o aluguel da pessoa, você vai lá e tem que contratar às vezes um advogado, uma coisa assim, que é uma coisa muito chata. Então, como prometido, hoje a gente vai falar para você como que você pode ser dono de um imóvel com menos de 100 reais. E além disso, você consegue solucionar todos esses problemas de liquidez, de problema com o inquilino, só por ter esse tipo de investimento. E ela é uma das preferidas aqui dos membros do canal. Tinha fundos imobiliários, mano. Chama. Então, primeiramente eu vou deixar o André explicar para vocês o que é um fundo imobiliário e depois a gente vai falar 5 coisas que você precisa analisar antes de escolher o seu fundo. Então vamos ao que interessa. O que é um fundo imobiliário? Em termos muito simples, um fundo imobiliário é a junção de capital de diversas pessoas para que juntas as pessoas possam ter empreendimentos imobiliários. Ou seja, várias pessoas juntam seu dinheiro para que elas possam comprar imóveis. Aí você pensa, nossa, mas eu vou ter que cuidar desses imóveis, ser responsáveis? Como que eu vou fazer isso? Eu não consigo lidar com tanta responsabilidade assim. E a resposta é não. A gente falou que junto com outras pessoas você vai investir o seu dinheiro em imóveis. Só que não vai ser você diretamente o responsável por cuidar de todos esses imóveis. Você vai ter um gestor, um especialista que só faz isso da vida para tomar conta dos seus imóveis. Então, é uma pessoa extremamente responsável, com muita experiência na área, que vai tomar conta de todos os seus empreendimentos imobiliários. Então, essa pessoa ela vai ser responsável por toda a parte legal, burocrática e administrativa. Então, você só vai ficar com a parte boa, que vai ser receber os dividendos. Então, agora a gente vai analisar um pouquinho mais a fundo sobre como funciona a estrutura de um fundo imobiliário. Primeiramente, um fundo imobiliário ele tem um gestor. O gestor ele é a pessoa responsável por cuidar dos imóveis, assim você não tem que passar dificuldades cobrando o inquilino que não está pagando aluguel, ou teve algum problema
no condomínio. É simplesmente o gestor que vai cuidar de toda essa parte. Outro fato interessante sobre a estrutura é que o investimento é realizado por cotas. Então, imagina assim, o gestor, ele juntou uma grana, juntou 500 mil reais. 500 mil é muito pouco, né? 500 mil é dinheiro de pinga, mano, tá louco. 500 mil é dinheiro de pinga, né? Então, imagina assim, o gestor vai captar o dinheiro e suponhamos que ele vai captar 100 milhões. Isso, dentro de fundo imobiliário, é um valor muito baixo. Que ele vai comprar terrenos, vai comprar galpões logísticos, participação em shopping, e assim vai. E aí ele vai decidir emitir 1 milhão de cotas. Então, cada cota vai sair 100 reais. E aí você vai pagar 100 reais para ter direito a uma cota dentro de 1 milhão. E essa cota você pode comprar e vender por meio da Bolsa de Valores. Então ela possui uma alta liquidez. Você consegue vender a qualquer momento, e dependendo do ativo, você consegue vender em questão de segundos. E comparando isso com o mercado de imóveis físicos, você elimina aquele grande problema da liquidez, né? Porque se você precisar de dinheiro, você precisa de R$ 1.000. Você não consegue vender uma parte do seu banheiro, tem que vender o imóvel inteiro. Mas aí, se você tiver fundo de investimento, você vende algumas cotas e tranquilo. E ainda sobre esse mesmo tema que você falou, é bem bacana, porque se você quiser, de um momento para o outro, aumentar os seus investimentos em um determinado imóvel, você simplesmente pode ir lá e comprar mais uma cota. Então, se você quisesse fazer isso no imóvel que você é dono 100%, como uma casa na praia, sei lá, você não pode falar assim, vou reformar o banheiro, vou mudar o chão da sala e agora eu vou cobrar 40% a mais sobre o valor do aluguel. Então é uma coisa que não acontece com tanta facilidade. Então é um jeito bem legal de você aumentar os seus rendimentos através da compra de novas cotas. E aí, já indo direto para o próximo tópico, quando a gente fala de fundos imobiliários, normalmente eles têm um rendimento um pouco maior quando a gente compara com imóveis próprios. Normalmente a gente consegue ter um retorno aproximado de 0,5%, 0,7% ao mês. Ou seja, no final do ano dá uma coisa próxima de 6%, somente com os aluguéis. E além disso, você pode ter a valorização da cota. Então, o quanto você pagou para ter direito a uma parte dessa propriedade pode se valorizar. E você também pode ganhar dinheiro com isso. Outro ponto bem legal de fundos imobiliários é que você pode ter uma grande diversificação. Existem fundos imobiliários que você possui diversos locatários em diversas regiões e diversos imóveis diferentes. Então, eu vou dar um exemplo de um fundo muito conhecido, que é o KNR11. Ele tem mais de 50 locatários e ele possui empreendimentos tanto em lajes corporativas, que seriam aqueles prédios chiques lá na Paulista, essas coisas, e ainda tem investimentos em galpões logísticos. Então ele é bem diversificado em diversas regiões e diversos inquilinos. Você consegue reduzir o risco de crédito, porque se tiver um imóvel só, um imóvel próprio que você aluga, e o seu locatário ficar inadimplente, ele não vai te pagar, você fica sem o seu aluguel. Então imagina que você tem uma participação em um lugar que tem mais de 50 locatários. Se um deles não pagar, não vai ter um problema tão grande. E por fim, a parte mais interessante é justamente poder receber os aluguéis desses imóveis. Os rendimentos dos fundos imobiliários, eles são pagos até o momento sem imposto de renda para a pessoa física. Aí, quando você recebe mensalmente esses rendimentos, você pode reaplicar em novas cotas de outros fundos ou do mesmo fundo, e aí você consegue potencializar os seus juros compostos. O Lucas fez um vídeo muito legal sobre isso, tá aqui em cima, então assiste lá que vale muito a pena. Só para complementar o que o André falou, os fundos são obrigados a distribuir 95% do que eles recebem. Normalmente os fundos distribuem mensalmente, mas por lei eles são obrigados a distribuir o semestre. Se um fundo fica sem distribuir durante alguns meses, no final do semestre, ele é obrigado a distribuir o que ele não distribuiu. Um exemplo é o que está acontecendo nessa quarentena, é que alguns fundos imobiliários de shopping, para preservar o capital, não entregaram os rendimentos. Só que no final desse semestre, a grande maioria vai ser obrigada, por lei, a pagar o que eles reteram de dinheiro. Então, meu amigo diplomata, se você gostou desse tipo de investimento, clica no botãozinho de like, manda esse vídeo para todo mundo, pro seu vizinho, para sua prima, pro seu tio, pro seu irmão também. É muito importante que seu irmão, sua mãe e seu pai saibam desse tipo de investimento,
que é uma coisa fantástica para a economia brasileira e para a sua carteira de investimentos. Então, clica no botão de like e manda para todo mundo. Semana que vem estaremos de volta e se esse vídeo bater 3 likes, a gente vai falar o que a gente analisa ao ver um fundo imobiliário. Então, pessoal, deixa aquele like, manda para todo mundo. Vamos investir, vamos ganhar dinheiro. E se chegar a 10 likes, a gente abre a carteira. Mentira. Falou, rapaziada. Valeu.